Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo projeto Movimento Aprender Mais. Agora nós teremos, então, esse novo projeto que trará algumas atividades de reforço, vamos colocar assim, para vocês, revisando conteúdos do ano passado, terminando o livro EMAI, Ler e Escrever, que nós iniciamos o ano passado. Então, aquele livro, olha lá a capa dele aqui, que vocês ganharam ano passado para fazer atividades em casa, o EMAI, Ler e Escrever do segundo ano, nós vamos continuar trabalhando com ele durante este ano. Então, essas aulas serão uma ajuda a mais para vocês se desenvolverem, aprenderem, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, que vocês acompanhem todas as aulas. Combinado? Então, agora vocês vão pegar esse livro aqui que vocês ganharam ano passado, tá? O livro EMAI e Ler e Escrever. E nós vamos iniciar com este livro nas páginas 54, 55 e 56. Na sequência 9, medindo comprimentos, tá? Então, pegue aí o seu livro, vamos iniciar já. Coloque a data de hoje, tá bom? Hoje é dia 5 de abril de 2021, ou 5/4 de 2021. Combinado? Coloquem aí. Se você não estiver assistindo a aula no dia 5/4, você pode colocar a data que você estiver assistindo. Combinado? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. A sequência 9 vai falar sobre medidas. E aí, o que são medidas? Quem de vocês sabe me dizer o que são medidas? Você já precisou medir alguma coisa hoje? Pensa aí, será que hoje você já fez a medida de alguma coisa? Vamos pensar, olha lá. Para entrar na videoaula, você olhou o horário? Você olhou o relógio? Será que isso é uma medida? Vamos ver. Você fez alguma medida relacionada a tamanho de brinquedos? Qual é o brinquedo maior? Qual é o brinquedo menor? Vocês mediram? Vocês compararam tamanhos? Vamos ver. Você já contou uma quantidade de moedas e já teve que comparar, saber qual é a maior quantidade, qual é a menor quantidade, qual a quantidade mais pesada, qual a quantidade que pesa menos? Já fizeram isso? Vocês já foram à farmácia e pesaram para ver quantos quilos você tem? Olha só quantos tipos de medidas nós vamos observar aqui, né? Mais uma pergunta. Você toma leite com chocolate ou leite com café? E aí, como você faz a medida da quantidade do chocolate, da quantidade de açúcar que você coloca no seu copo? Como que você sabe? Você despeja o pote de açúcar e fala, isso aqui tá bom, chega? Ou você pega com a colher, coloca lá 2 colheres, 1 colher de açúcar? Como que é feita essa medição aí? E pergunte na sua casa, para a mamãe, para o papai, quem estiver aí, qual tipo de medida eles costumam utilizar no dia a dia deles? Perguntem aí, pode pausar o vídeo, vai lá, pergunta para a vovó, pergunta para o irmão mais velho, pergunta para a mamãe, qual tipo de medida, qual instrumento de medida eles utilizam no dia a dia? E aí, descobriram? Então, nós já vamos iniciar a nossa atividade. Olha lá, atividade 9.1. Todo dia medimos coisas. Você já mediu alguma coisa hoje? Nas ilustrações abaixo, há várias situações de medida. Descubra quais são elas. Então, nós temos o primeiro amiguinho aqui, que ele está olhando a hora. Tá vendo? É a medida de tempo. Então, eu preciso saber que horas são, quanto tempo eu tenho para chegar em algum lugar, quanto tempo falta para a aula iniciar. Então, a gente mede o tempo, né? A gente está o tempo todo medindo esse tempo que a gente tem. Se a gente está atrasado, se a gente está adiantado, se a gente acordou na hora certa, que horas são, se já é hora de almoçar,
se já é hora de brincar, né? Esse aqui, ele está pesando, ele está numa balança para ver quantos quilos ele tem, quantos quilos ele pesa, né? E essa amiguinha aqui, o que ela está fazendo? Olha lá, ela está usando uma régua. Quem aí conhece o que é uma régua? Todo mundo, né, gente? Todo mundo já utilizou uma régua, né? Eu trouxe aqui a minha régua também para a gente fazer algumas atividades. Então, ela aqui está utilizando a régua, né? Medindo o tamanho da folha, né? Fazendo uma margem, contando quantos centímetros tem, quanto que ela vai deixar de margem, tá? E por último, nós temos essa amiguinha aqui que está medindo quanto de água vai caber no copo. Tá vendo? Ela está colocando água no copo, tá? Então, todas essas formas são formas de medir. Medimos com esses instrumentos e mais outros instrumentos. Então, agora, você vai fazer uma lista de instrumentos que você conhece e que são usados para medir. Lembra que eu pedi para conversar com a mamãe, com o papai, com a vovó e perguntar quais instrumentos eles utilizam? Então, você vai juntar o que você já conhece de instrumentos de medida com o que os pais de vocês, avós, falaram que utilizam. E vocês vão colocar aqui para fazer esta lista. Então, agora você vai pausar o vídeo e vai fazer a sua lista, tá bom? E depois eu vou dar aqui as minhas sugestões de instrumentos de medida. Combinado? Então, vai lá. Pronto? Então, eu trouxe aqui, olha, na imagem, algumas ideias do que a gente pode usar para medir, né? Então, aqui temos relógios, nós temos copos medidores, nós temos termômetro. Esse aqui é um termômetro de água. Normalmente, a gente usa quando o bebê é bem bebezinho, né? Recém-nascido, e a gente esquenta a água para dar banho. Então, para não ter perigo de queimar a pele do bebê, a gente coloca um termômetro para saber se a água está na temperatura boa, numa temperatura boa para a criança tomar banho, tá? Então, esse termômetro é um termômetro de água. Esse aqui, uma balança de alimento, né? Esse daqui. Nós temos régua, nós temos trena, tem vários objetos aqui. Então, eu trouxe para vocês algumas sugestões conhecidas, né? De medidas, de instrumentos de medida. Então, a primeira, a fita métrica. Quem tem aí a mãe, a avó, que é costureira, sabe qual que é a fita métrica, é uma fita mesmo, mas ela tem a medida dos centímetros, como tem na régua, tá? Só que ela é molinha. Por quê? Porque normalmente a costureira utiliza para cortar o tecido, enfim. Então, ela é molinha, tá? É uma fita mesmo. Nós temos também a trena. Olha lá, a trena é esse instrumento aqui, olha. Normalmente, o pai de vocês utiliza quando vai fazer vai colocar alguma coisa pendurada na parede, ou vai medir o tamanho da sala para colocar um piso novo, enfim. Ou o pedreiro também utiliza muito, né? Esse instrumento. Nós temos também a régua. A régua todo mundo conhece, né? Nós utilizamos na escola e também para outras coisas em casa também, né? Mas normalmente a gente utiliza na escola. Nós temos também o copo medidor, que com certeza a mamãe tem aí na cozinha, a vovó tem aí na cozinha. Esse copo medidor é esse aqui, tá vendo o copo? Tem esse e tem esse aqui. Quando a gente vai fazer uma receita, a gente vê lá na receita, tá escrito, sei lá, 2 xícaras de farinha. Aí a gente pega o copo medidor. No copo medidor tem quantidade de xícara, tem ml, tem quantas gramas, tá? E tem outras coisas também, né? Outras medidas, tá? Então, o copo medidor a gente utiliza na cozinha para medir ingredientes, né? Quantos ml de leite, quantos gramas de açúcar e assim por diante, tá bom? Então, copo medidor. O relógio a gente utiliza o tempo todo, né? Para saber a hora de ir para um compromisso, a hora de iniciar a aula, a hora de ir para a escola, a hora de almoçar, a hora de acordar. Então, o relógio é o que a gente mais utiliza. Temos também a balança, né? Quem costuma ir na farmácia
Tem na farmácia tem a balança de pesar, igual essa daqui, que o menininho está, né? Pesar para ver seu peso mesmo corporal. E também tem essa balança que trouxe aqui, ó, na imagem, que é uma balança para você saber a quantidade de alimento que você está consumindo. Nós temos também a colher. Lembra que eu perguntei para vocês? Como que vocês medem o açúcar que vocês colocam no leite ou o achocolatado que vocês colocam no leite? Vocês despejam tudo no copo? Não, né? Então, vocês pegam uma colher de açúcar, 2 colheres de Nescau, né? Então, isso, a colher também é uma medida, uma forma de medida, tá? Um instrumento de medida. Temos também o termômetro. Então, nós temos aquele termômetro que a gente utiliza para saber se estamos com febre. E temos esse tipo de termômetro que eu mostrei para vocês, que é o termômetro de água, para saber a temperatura da água, se está boa ou se não está, para não ter risco de queimar a pele do bebê, tá? Temos esses tipos de medidas, de instrumentos de medida, que são os instrumentos mais conhecidos. Existem outros, tá? Mas os mais conhecidos são esses aqui, certo? Então, observem aí a lista de vocês, vê se vocês lembraram agora, eu conheço essa medida, esqueci de colocar aqui, pode completar na sua atividade, não tem problema. Combinado? Então, vamos seguir aqui. Na atividade 9.2, na página 55, nós temos uma atividade com a régua. Então, vocês vão pegar a sua régua aí em casa, tá? E vocês vão observar esta régua. Então, olha só. A régua, ela tem uns numerozinhos aqui, estão vendo? O que são esses números? Vocês sabem o que significam esses números que aparecem na régua? São os centímetros. Esses são os centímetros, tá? Então, a gente consegue medir utilizando esses numerozinhos. Então, por exemplo, eu quero saber o tamanho da minha folha. Vou colocar a régua em cima, vou medir certinho, deixar ela retinho, começando do 0 e vou ver até que número vai, né? Então, os centímetros que vão, os numerozinhos que estão aqui, que vão me dizer qual é o tamanho da folha que eu estou medindo, tá? Então, aqui, olha, qual é o menor número que aparece na régua? Pega a sua régua aí e dá uma olhadinha. Se você não tiver régua em casa, observa a régua aqui da atividade, também dá para fazer, tá bom? Então, olha lá, o menor número, qual que é? O número 0, né, pessoal? Então, o menor número, o 0. E a letra C, e o maior número? Olha lá, vai até o número... Olha lá, então, essa régua vai até o número 20. A minha régua aqui de casa, que é igual a de vocês, transparente, tá vendo aqui? A minha régua aqui de casa vai até o número 30. Então, se você tem essa régua que eu estou mostrando para você na sua casa, você vai colocar que o maior número da sua régua é o número 30. Se você não estiver com uma régua em casa, você vai colocar que o maior número é o número 20, porque você vai estar se baseando por essa régua que está desenhada aqui. E essa régua tem 20 centímetros, tá? Então, vamos seguir. Vamos para a próxima atividade. Olha lá. Agora, você vai fazer essa atividade sozinho aí na sua casa, tá? Então, você vai pegar a sua régua e vai medir o comprimento dessas duas imagens. Então, você vai posicionar a sua régua, começando do 0. E aí, você vai medir, vai ver até que número vai. O número que chegar é o tanto de centímetros que tem. Daí, você vai escrever aqui na letra A, esse do Sol, e na letra B, esse das estrelas. Tá bom? Então, começando sempre do 0, tá? Vai ter um espacinho entre o 0 e o começo da régua, mas você vai posicionar no 0. E aí você vai ver até que número vai, tá? Esse vocês vão fazer aí em casa, porque o tamanho da minha imagem aqui no computador é diferente do tamanho da sua imagem aí no livro.
tá bom? Então, se eu colocar um número aqui, se eu medir pela minha imagem do computador, vai dar diferença com a imagem de vocês aí do livro. Então, façam vocês e coloquem a resposta aqui na letra A e na letra B. Combinado? E aí, fizeram? Muito bem, vamos passar para o próximo, então. Na próxima página, olha lá. A nossa última página das atividades. Então, agora, usando a régua, que tal medir o comprimento de objetos da nossa classe? Anote os resultados. Então, aqui no caso, nós não estamos na nossa classe, né? Nós estamos na nossa casa. Então, aqui tem algumas sugestões de objetos para a gente medir utilizando a nossa régua. Então, você que tem a régua em casa, tá? Você vai pegar a sua régua e você vai medir o tamanho do seu lápis. Olha lá, que é o primeiro, ó. Então, você vai posicionar o seu lápis no zero da sua régua e vai ver até que número ele vai. Tá vendo aqui? O meu lápis, ele tem 17 centímetros, tá? Então, começou do zero e foi até o número 17, tá? 17 centímetros. O meu lápis. O seu lápis pode estar maior, o seu lápis pode estar menor, porque você apontou, tá? Professora, tem que ser o lápis grafite? Não precisa, você pode pegar um lápis de cor, tá bom? Mas tem que ser lápis, tá bom? Depois, o tampo da carteira. Nós não estamos na sala, então você pode medir o tampo da mesa da sua casa ou da mesinha de centro da sala da mamãe, tá? Pode ser também. Então, você vai pegar a sua régua e medir. Eu peguei uma medida da minha mesa, que é o comprimento do tampo, e deu 104 centímetros. Da minha mesa de jantar, né? De almoço, janta. Da minha mesa da cozinha, tá? Eu peguei só essa medida, não peguei o comprimento e a largura da mesa. Peguei só do comprimento, então só de uma parte da mesa, tá bom? Você também pode pegar de uma parte só. Combinado? Então, essa é a minha mesa. A sua mesa vai dar talvez um número diferente. Então, você tem que medir, tá bom? Depois, um livro, você pode pegar, inclusive, o livro do Emai, tá? E medir o tamanho da capa. Eu peguei um outro livro que eu tinha na minha casa, tá? E a altura, vamos colocar assim, o livro em pé. Olha, o livro em pé, ele tem 26 centímetros, tá? Eu também fiz somente a medição do livro em pé, tá? Eu não peguei a largura dele, eu peguei só ele em pezinho, assim, tá bom? Então, deu 26 centímetros. Esse livro que eu medi. O seu livro do Emai pode ser diferente, pode dar um número diferente. Então, você vai pegar a sua régua e vai medir, tá bom? E aqui nós temos algumas linhas em branco. Então, você pode medir outras coisas. Eu coloquei aqui como sugestão para você medir a lata do lixo, né? Você pode pegar lá a lata do lixo da cozinha, a lata do lixo do banheiro e medir, ver qual é o tamanho que tem a lata do lixo da sua casa. Também coloquei como uma sugestão você medir a porta do armário. Pode ser a porta do armário da cozinha, que é um pouco menor do que a porta do armário do quarto, por exemplo, né? Então, você pode medir e colocar qual é o tamanho, quantos centímetros tem, certo? Existem outras coisas que vocês têm curiosidade de saber o tamanho? Pode ficar à vontade de medir também. Ainda temos uma linha aqui. Então, você pode escolher mais uma coisa para você medir, escrever aqui o que é e quantos centímetros tem. Certo, pessoal? Muito bem. Então, hoje nós trabalhamos esse instrumento de medida um pouco mais, né, do que os outros instrumentos de medida, mas nós vamos trabalhar outros ainda, tá bom? E aí vocês vão ficar conhecendo. A maioria a gente utiliza muito no nosso dia a dia, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau.